dia. Obrigada, né, pela comissão organizadora, pela presença de vocês. Então, essa temática, né, trazida aqui, que pensei em trazer, tem a ver com o tema, né, a proposta do evento, que nos desafios, né, do leitorado, além da interculturalidade, teria também as relações identitárias e também a alteridade. Então, por isso que eu pensei nessa proposta, né, vendo uma revista que a colega Adriana Alves apresentou na revista Bem Legal, como organizadora. Então, também trouxe essa questão da trilha sonora. E como eu gosto muito de trabalhar com música, né, um assunto que rende muito, então eu propus essa ideia, né, para os alunos também construírem trilhas sonoras, né? E aí, com o tema de identidade. E também eu fui muito impactada pela leitura desse livro, da Amara Moira. Não sei se vocês conhecem, Se Eu Fosse Puta, uma puta biografia, então eu trouxe essa proposta. Vamos lá, então. Então, é um tema, né, de debate atual e presente nas nossas pesquisas e nos nossos meios, e também tem, coincidentemente, né, também a premiação em Cannes, por exemplo, né, que trouxe também filmes com essa temática, 5 filmes brasileiros com essa temática e produções também, né, de livros. Então, os objetivos desse trabalho são analisar os sentimentos vivenciados pela narradora personagem, Amara, atravessados pela minha leitura e pela leitura dos meus alunos, né? E depois difundir obras de autoras como Amara, para visibilizar as escritas de si, o trabalho de profissionais do sexo e debater sobre a marginalização da profissão, né? Para a gente, então, trazer o tema com naturalidade e expressar essas escritas. E dar a conhecer nomes de artistas brasileiros transgêneros, suas músicas e trabalhos, a partir da produção de uma trilha sonora motivada pelo contato com a narrativa de Amara e com o intuito de pensar em algumas situações vivenciadas. Então, o que eu trouxe aqui são partes dos capítulos e partes de músicas, né, de trilha sonora. Seria o ideal aqui a gente ouvir também as músicas, né, mas não, depois vocês podem, então, consultar. Então, depois aqui, então, seriam aqui as obras que eu tive contato e que estão, né, tanto que estiveram no Festival de Cannes, por exemplo, Motel Destino, um filme brasileiro que também trata essa temática, né, e também os cursos, esse Anora também, que foi um filme premiado também, né, um filme internacional. E depois a puta biografia da Lourdes Barreto, né, ela segue ativamente trabalhando, ela tem mais de 80 anos, então eu participo de um curso com ela, participei desse curso que está aí, né, em azul, não dá para ver, mas foi um curso pelo SESC São Paulo, um curso online de escritas de si, trazidos por uma das autoras que eu trago aqui, Eliane Bortolanza, que também o doutorado dela foi sobre essas biografias. E as peças, né, que tem o Gabrielas, que ainda está em cartaz em São Paulo, esse da direita, do canto inferior. Então, né, toda essa temática que é muito atual. Depois, então, aqui, só para a gente também, né, vocês não conseguem, talvez, ler, mas, por exemplo, a Laerte, ela participou da construção do trabalho da Amara Moira, né? Então, ela é super conhecida no Brasil e também, imagino que fora dele. Então, também essa proposta, né, desse trabalho multissemiótico que compõe o livro, né, que tem quadrinhos da Laerte também. E que a Laerte ela vivencia, né, essa prática também. E depois, então, só para vocês conhecerem, passar rapidamente, então, a Amara Moira ela foi doutoranda na Unicamp, ela tornou-se a primeira mulher trans a obter o título pela referida universidade, né, usando o seu nome social. O seu nome é inspirado na Odisseia de Homero, em que as moiras eram videntes que previam um destino amargo para Ulisses. Então, o trabalho social surgiu, ela criou primeiro um blog, contando o trabalho, né? Então era uma forma dela ser visibilizada e de reconstruir sua própria existência por meio da escrita. Então, porque era muito difícil o trabalho, então ela falou, não, eu vou escrever, isso vai me ressignificar.
e inspirou o seu livro, então, em 2016. Depois, então, né, na leitura da obra, eu trago essa questão da Eliane, que eu fiz esse curso no SESC, que traz a Bortolanza, que traz a fabulação dos devires minoritários da sexualidade. Né? Então, a sexualidade para a resistência, para significar, né, o próprio a dor, o processo que ela vive, e para trazer o humor também para a narrativa, que é um livro cheio de humor. Né? E também todos os novos trabalhos que surgiram a partir daí. Tem o Aurélia, que é um dicionário também, né, que ela também traz no livro, e todos os outros processos, né, que trazem aí. Depois, o próximo, então, né, os relatos narrados. Então, eu vou ler para vocês só para significar né, esses devires minoritários. Ela diz: esse livro é o quê? Vingança, podem pensar, mas não. Dão-me trocados pelo sexo que sei fazer e nem se dão conta de o pagamento ser mais a história do que as moedas em si. O conto me protege da interação com esse outro tão nu, me protege do que ele tão nu é capaz. Eu, personagem, já imaginando as palavras à medida que a cena avança, pensando qual o recorte, o foco, onde botar a vírgula, onde o ponto final. Soubessem disso os clientes, soubessem o que entregavam para mim, que me vendiam a alma, talvez preferissem me pagar melhor, menos risco de aparecer nessas páginas. Então, né, esse retorno, né, dela para esse devir, para essa existência. Né? E aí está aqui, então, para vocês o capítulo, né, se soubesse antes, conselho de uma profissional para quem pensa em fazer carreira. E depois, então, essa necessidade com a limitação espaço-temporal proposta por Debord também, que é um autor que eu li também, que essa questão de recriar a vida, seja lúdica, né, pode não ter acontecido, pode ser ficcional, mas que isso ressignifica a liberdade, a existência, o seguir escrevendo. E depois, então, os outros relatos, né? Aqui também ela traz essa escrita de cansei de ter medo dos caminhos que ninguém escolhe. Fiz faculdade para poder fazer sexo só de graça, né, como prazer. Aí descobri que estava perdendo dinheiro, não aproveitando essa minha sabença e desenvoltura. Né? Então, se eu fosse puta, travesti, a escritora, e com diploma de doutorado, lidem com mais essa. Né? Então, pensando nessas frases, né, que ela traz no texto, as próximas páginas, então, vão por aí da trilha sonora. Né? Só continuando para vocês aqui, né, bastou me verem, então, essa questão da travesti, não só a prostituta, que separa aí, né, bastou me verem travesti, já começa o assédio de quem nunca tive notícia enquanto eu posava de homem. Né, essa relação da mulher, de quanto a gente sofre, né, vários tipos de preconceito, então, também dentro do próprio cenário de prostituição, ela também era discriminada, né? Uma discriminação dentro de outras. Então, é interessante pensar por aí também. E aí, quando traz a trilha sonora, então entra, né? Eu, nesse curso da Eliane Bortolanza, conheci o Guira, que propôs que era um garoto de programa e estava no curso, e aí comentou sobre o trabalho, e ele tem esse trabalho, né, Moeda de Fuder, chama a canção, e aí ele traz, né, aqui, então, contrastando aqui, né, sem pressa, se eu ia cuidar dele carente daquele jeito, do jeito que ele precisava. Né? Só depois entendi a que vinha essa dinheirama toda. A fazer umas cositas que estou matutando aqui, se vai dar para encontrar no livro ou se é melhor levar para o túmulo. Aí ele, né, contrastando a música do Guira. Né? Eu preciso de um papai para lançar-me na carreira. Meu salário ficou firme, bitcoins ele me deu. Então, tem... Né, eu coloco aqui essas duas, mas seria mais interessante vocês ouvirem a música. Então, convido depois a procurar no Spotify a música do Guira. Aqui também outra música dele, Pix, que também a Namara ela diz, né? Inclusive, tentei umas variantes para não enjoar, inclusive chamá-lo de cadela, minha mulher, mas ele não empolgou muito e eu, com medo, voltei para as toscas que ele me propôs. E aí, a primeira maricona a gente nunca esquece, e o Guira também. Estou vendendo a fantasia para pagar a correria. Vem com Pix, vem mandando. Né? Depois, então, aí a música que encaixa por aqui.
E aí, a próxima música, Raul Seixas, eu gosto muito, então também não poderia faltar. E obrigada, Eide. E Babilina, então, a música, né, que também aí na primeira Maricona tem a questão da noite difícil, de também essa questão da tipo a Bruna Surfistinha também, né, que foi um filme bem famoso no Brasil, que é sai dessa vida, eu posso te, né, posso garantir aí, sai do bordel porque eu posso te garantir, desculpa. Eu posso garantir então a sua existência, a sua sobrevivência, né? E aí, a próxima música é um clássico, né? Uma música clássica, O Triste Louco Amado, Francisco El Hombre. Então, também, né, que essa questão de aprender a ligar o foda-se, de resistência. Né? Então, ela coloca aqui também para a gente conhecer as putas feministas mais importantes, que por isso escrevem prefácio e o pós-fácio do livro. E aí eu trago essa música do Triste Louco Amado. E aí, em Mato Grosso, Mal Necessário também, que daí ela fala isso, né? Tipo, nenhum cliente é igual, nenhum programa tampouco. Cada um é humano a seu jeito e eu me interesso por todos. E essa questão dessas próprias pessoas também não conseguirem, dos clientes, né? Não conseguirem sexo normalmente, e de se ressignificar na prostituição com travestis também, porque não teriam, então, sexo de outras maneiras. E como essas pessoas, como ela lida com essas pessoas ali, né? E a música aqui, né? Sou o seu amor profundo, sou o lugar no mundo, essa resistência também. Depois, então, mais uma, né? Que é Majur, com a Lineker, também, né? Você pediu, agora aguenta, né? Pegou pressão. Então, assim, não se esquenta, não. Aqui também, exatamente, pediu, ela põe ali o diálogo. Pediu, aguenta, diz que me ama. Então, essa questão de, né, de quem é quem de verdade, a prostituta é quem vê. A nudez final, nudez, essa está preservada só para profissional de fato, só para quem saiba se despir, que é essa questão de estar com esses corpos dissidentes também ali na prática. Né? E depois, o próximo, então, Seu Tipo, né, que vem também corroborar então essa questão dos corpos dissidentes, de objeto de desejo, que acontecem, que também se ressignificam na prostituição com travesti também. Né? Então, vejam só que frase impactante. Tentar sentir, fingir ao menos tesão por esses corpos todos que abundam nos meus braços, corpos, assim como o meu, mas de forma toda outra, rejeitados pela norma, dissidentes, resistentes, preteridos, corpos brutos, gordos, negros, peludos, com deficiência, fora do padrão de beleza, de macheza, autoestima lá embaixo, a vontade, tímidos, oprimidos, travados, corpos que só se sentem à vontade conosco, que se entregam apenas em nossas camas, que precisam de nós para não pirar nessa vida de exclusões. Então, achei isso muito bonito, muito profundo, e quis trazer, então, para vocês, né, que é esse seu tipo de objeto de desejo e corpo do objeto. Então, finalizando, falta um minutinho ainda, Ed? Então, para pensar, buscamos estabelecer nessa comunicação, né, e nessa conversa com vocês, relações entre as partes do texto, tanto na produção quanto na leitura, considerando a construção composicional e estilo do gênero. Não passei, né? Opa, aí. Reconhecendo elementos e recursos que contribuam para a sua progressão, tendo em vista as condições de produção, as relações lógicos discursivas envolvidas. Né? Também revisitar textos escritos, ou seja, letras de canções e multissemióticos, as canções com todos, né, os arranjos que compõem, os vídeos, áudio, considerando sua adequação às temáticas engendradas pela produção e recepção do texto. Né? Então, contexto assumido pela narradora, a imagem que o leitor recebe, e pensando na produção cultural, como ela vai circular. E o que eu também pretendo? Compartilhar sentidos construídos na leitura dos alunos, e perpassados pela minha leitura também, e coparticipar propostas de práticas culturais atuais, uma vez que a literatura propõe sempre a relação com a vida e com o tempo presente. Né? Então, visibilizar também, principalmente, autoras como ela, e que rompem com as normas, né, e padrões esperados, a fim de coparticipar o leitor, então, né, em algo íntimo para a autora, mas que se torna coletivo, né, num fim utilitário também. E ressaltar a complexidade intelectual, afetiva e criativa que há no trabalho sexual,
para a gente também lapidar ou remover o estigma que envolve e que está em torno dele. É isso, então, pessoal. Já as referências. Obrigada.